apresentando ao nosso pastor uma vez mais nas mãos do Senhor, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o meu e também para o seu coração. Tenho certeza que o Espírito de Deus, uma vez mais, há de falar no meu e também no seu coração. Abra o teu coração para que Deus venha falar com você aqui esta noite. Soberano Deus, grandioso Deus do Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, meu Deus. Uma vez mais, ó Pai, estamos em Tua presença, ó Deus, para te adorar, para te exaltar, para te glorificar, meu Deus. Uma vez mais, ó Pai, nós viemos, ó Pai, para aceitar que nosso pastor em Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha usá-lo, ó Pai, como instrumento, ó Pai, para falar com a Tua igreja, meu Pai. Eu sei, meu Pai, que o Senhor já tem falado com ele, ó Pai. Eu sei que o Senhor já tem ministrado a Tua palavra no coração dele, meu Pai. Mas que ele possa, ó Pai, transmitir, meu Pai, para a Tua igreja, meu Pai. Que ele venha ser uma tocha viva, ó Pai, em Tuas mãos, ó Pai. Que ele venha ser boca do Senhor aqui esta noite, meu Pai. Para que a Tua palavra esta noite venha achar guarita aos nossos corações. Para que a Tua palavra esta noite, ó Pai, venha chegar, meu Pai, aos nossos corações, ó Pai, e venha achar lugar, meu Pai. Para que a Tua palavra, ó Pai, ela não volte vazia em nossos corações, ó Pai. Usa, meu Pai, ele uma vez mais em Tuas mãos. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Louvado seja o nome santo do Senhor. Capítulo 17, versículo 50 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50. Glória a Deus. Hoje era para ser outro pregador, mas nós estaremos compartilhando com os irmãos o que a palavra do Senhor estará falando em nossos corações nessa noite. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com 5 pedras o feriu e o matou. Vou repetir. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os irmãos podem assentar. Nós já até falamos há um tempo atrás sobre a vida de Davi. Eu disse que Davi, desde pequeno, Davi, ele era diferenciado dos seus irmãos. Davi, desde pequeno, era uma pessoa de responsabilidade, era uma pessoa de comprometimento, era uma pessoa de obediência. Davi, desde pequeno, por mais rejeitado que ele tinha, ou que ele fosse, talvez pelos seus irmãos, por mais humilhado que ele poderia ser pelos seus familiares, Davi, ele ainda continua mantendo a fidelidade com seu pai, mantendo o respeito com seu pai, sendo obediente com seu pai. Davi, ele ouve as ordens do pai e cumpre com o que o pai lhe pediu. Desde pequeno, Davi, ele tinha esse mérito, louvado seja o nome santo do Senhor. E Davi foi crescendo, e eu disse que
Davi, ele foi político, ele envolveu com a política. Davi era músico, Davi escreveu vários salmos. Davi, ele era poeta. Davi, ele foi governante. Davi foi guerreiro. Davi foi estadista. Tudo isso aí os irmãos já sabem. Tudo isso aí os irmãos já conhecem. Davi, no início da sua trajetória, rejeitado, ficava ali com as ovelhas no pasto. E penso eu que Davi ali, ele falava com Deus, Deus falava com ele, e ele aprendeu muito ali no deserto, ou ali no pasto, aonde ele levava as ovelhas para se alimentar, ali onde tinha águas verdejantes, aonde ele levava as ovelhas para saciar a sua sede. Davi foi aprendendo, foi crescendo, e foi virando um homem maduro, mesmo rejeitado pela sua família, mesmo enfrentando desafios. Davi, ele permaneceu fiel. Eu não sei se Davi constantemente ele treinava com a sua funda, ali aonde ele estava com as ovelhas, mas eu sei que um dia ele matou um urso, outro dia ele matou um leão. Ele venceu 2 animais ferozes, de grande porte físico, de grande capacidade, caçadores. Mas Davi, ainda jovem, ele vence esses animais. Deus era com Davi. E Davi, ele passou por esse processo, foi amadurecendo, foi crescendo. Ele, sendo separado por Deus entre os seus irmãos, já um pouco mais maduro, um pouco mais experiente, Davi foi escolhido por um homem de Deus que foi ali para separar entre os seus irmãos. Por ordem divina, ele recebe uma consagração sobre a sua cabeça. E Davi, ele, depois de ser consagrado, ele foi perseguido pelos seus irmãos, perseguido talvez até mesmo pelo seu pai, mas Davi continuou no propósito que Deus determinou para ele. Davi foi ungido, suas experiências lhe trouxeram habilidades. Tudo isso que eu falei na última mensagem que eu preguei sobre a vida de Davi. Foi escolhido, ungido para vencer, venceu seu ministério, venceu na sua chamada, venceu na sua vida. Davi, ele acreditava, irmãos, ao decorrer da sua vida, que ele não tinha valor, porque os seus irmãos reuniam a mesa junto com o seu pai, e ele ficava sempre lá naquele cantinho, mas Deus via ele ali, mesmo no cantinho. Eu digo para você que Deus está te vendo, mesmo lá no cantinho da sua casa, Deus está te vendo, no cantinho do seu trabalho, Deus está te vendo, no cantinho desta igreja, Deus está te vendo. Deus está te vendo aonde você está. E Davi recebe mais uma vez uma ordenança do seu pai para que ele levasse mantimentos para os seus irmãos. E ali ele leva esses mantimentos, prepara aqueles mantimentos, leva para os seus irmãos. E ao chegar naquele lugar, eu já disse aqui uma vez, que o seu irmão Eliabe o repreende e diz para ele: por que você não ficou cuidando das ovelhas do meu pai? O que você está fazendo aqui? Quem te deu autoridade para estar aqui? Quem te deu autonomia para estar aqui? E ali Davi estava,
porque o pai lhe pediu que ali ele estivesse. E os seus irmãos eram preparados. Seus irmãos talvez não eram como Davi, talvez não tinham o mesmo treinamento com a funda como seus irmãos no exército de Israel tiveram. Talvez os seus irmãos treinavam num dia de 24 horas, pelo menos 8 a 10 horas por dia, com aquele armamento chamado funda. Talvez os seus irmãos treinavam ao decorrer de algumas horas do dia com as suas flechas, frequentemente atingindo o mesmo alvo. Talvez os seus irmãos eram habilidosos com arcos, com flechas, com fundas, com lanças, com escudos, com espadas, porque eles faziam parte de um exército, e de um grande exército, o exército de Israel, vencedor de várias batalhas. Hoje nós vemos a guerra ali entre Israel e alguns grupos terroristas, e os soldados de Israel, treinados, capacitados, homens valentes, mulheres valentes, porque ali também tem mulheres no exército de Israel, mulheres com metralhadoras deste tamanho, com capacidade de manuseá-la de maneira estrondosa, habilidosas com facas. Em Israel tem uma luta, não sei se não me engano é Krav Maga, é uma das lutas mais violentas, e todo o componente do exército de Israel, ele é obrigado a treinar este Krav Maga. Este Krav Maga é quando um terrorista vem com uma faca, sendo ele homem ou mulher, ele consegue dominar aquele homem que está, o terrorista, com a faca, de maneira bem tranquila. Eles dominam, tiram a faca, apreendam aquele terrorista sem dificuldade alguma, porque há um treinamento constante nas artes marciais, há um treinamento constante com as suas metralhadoras, com as suas pistolas, com seus tanques de guerras. Todo piloto de avião também treina constantemente, atingindo alvos em alta velocidade. Então isso aí, irmãos, é normal desde a época de Davi. O exército, ele era obrigado a treinar, a se capacitar, a se preparar para uma batalha. Mas Davi, talvez, olhando as ovelhas, Davi não tinha tempo. Matou o urso, como eu já disse, matou o leão, como eu já disse. Mas a Bíblia diz, no livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 2, que tinham por arma arcos, e usavam tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda em arremessar pedras com fundas e atirar flechas com arcos. Eram dos irmãos de Saul e da tribo de Benjamim. Estes homens, que eram parentes de Saul e eram da tribo de Benjamim, estes homens eram treinados com a funda em suas mãos, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Quando eles iam atingir um alvo com a flecha, eles eram treinados a esticar a flecha com a mão esquerda, e também da mesma forma eles eram treinados a tirar a flecha com a mão direita, e todos eram capazes de acertar o alvo. A Bíblia diz que eles eram habilidosos, a Bíblia diz que eles eram arqueiros habilidosos.
capazes de atirar com flechas e com a funda, tanto com a mão esquerda e com a mão direita. E ali chega o Davi. E esses homens eram parentes de Saul. Saul, da mesma forma, era um homem também habilidoso a atingir qualquer alvo com a mão esquerda e com a mão direita. Fazia parte dessa tribo. Era obrigatório eles passarem por aquele treinamento. Então chega Davi levando a alimentação para o seu povo, para os seus irmãos. E quando ele leva a alimentação para os seus irmãos, ele vê um gigante afrontando a Israel e o seu exército por diversos dias. Aquele gigante atormentava, mas Saul com os seus soldados estavam com medo, não tinham coragem. Saul principalmente estava talvez ali na sua tenda, estava talvez ali sentado no seu trono, mas era ele capacitado tanto com a mão esquerda como com a mão direita. Saul era capacitado com todo tipo de arma, com a espada na esquerda, com a espada na direita, com a funda na esquerda, com a funda na direita, com a flecha na esquerda, com a flecha na direita. Mas ele estava lá no seu templo, lá na sua cabana, lá sentado no seu trono. Faltou coragem para Saul. Talvez nessa noite tenha faltado coragem para você. Você tem a capacidade, tanto com uma mão quanto com a outra. Você tem a capacidade, porque Deus te deu essa capacidade. Você treinou para adquirir maior capacidade. Deus te deu autoridade com aquele instrumento ou com aquele outro instrumento, habilidades para que você vencesse o inimigo através da oração, do jejum, da consagração da sua vida, mas está lhe faltando coragem. Você está escondido na tenda, lá no canto, escondido como Saul. Você foi capacitado para lutar com o gigante, mas está escondido, está lá escondido. Mas chega um homem com seu obornal chamado Davi, levando queijo, levando pão, levando suprimentos para os seus irmãos. E Saul ali não levou uma palavra para o seu exército, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra para incentivar os seus exércitos a lutar com mais vigor, com mais capacidade. Davi, ou melhor, Saul não tinha nem condição, depois de 40 dias de afrontas, Saul não teve condições talvez de levantar do seu trono e trazer uma palavra de ânimo. Ficou ali sentado, debruçou, abaixou sua cabeça, desanimou com aquela afronta. E era um homem capacitado. E eu volto a dizer para você nessa noite: Deus te chamou, Deus te separou, te escolheu, Deus te ungiu, Deus te capacitou, lhe deu autoridade, mas não foi para você ficar recuado, não foi para você ficar escondido, não foi para você baixar sua cabeça, não foi para você se desanimar, não foi para você se entristecer. Deus te chamou porque Ele sabe que você tem capacidade de vencer qualquer gigante que se levantar na sua vida. Você tem capacidade, tanto com uma mão quanto com a outra, de levantar contra qualquer gigante que se levantar contra a sua vida. Você faz parte de um exército, e ali entre aquele exército de Israel, creio eu que também tinha pessoas dessa tribo, tinha pessoas que faziam parte do parentesco de Saul, que também tinham habilidades, tanto com a esquerda quanto com a direita, mas não tinham coragem de enfrentar os desafios. Deus está dizendo para você nessa noite: tenha coragem de enfrentar os desafios que virão. Este homem chamado Davi, desde pequeno, ele teve coragem de enfrentar um leão, ele teve coragem de enfrentar um urso, ele teve coragem de se dispor
se levantar e enfrentar o gigante, mesmo não tendo a mesma capacidade, mas ele tinha algo especial na sua vida. A unção de Deus estava sobre ele. E eu digo para você nessa noite: a unção de Deus está sobre a sua vida. A unção de Deus está sobre a sua vida. Você não é crente à toa. Você não foi escolhido à toa. Você não foi separado à toa. Mesmo com seus afazeres, houve um dia que Deus chamou você e disse: eu vou te usar, eu vou te capacitar, eu vou te renovar. Você será um instrumento na minha mão. Deus já tem te falado isso. E Deus nessa noite está dizendo para você: tenha coragem. Tenha coragem. Não adianta ter dinheiro e não ter coragem. Não adianta ter carro e não ter coragem. Não adianta ter moto e não ter coragem. Não adianta ter bicicleta e não ter coragem. Não adianta ter muitas coisas e não ter coragem. Saul tinha tenda, Saul tinha exército, Saul tinha armamento, Saul tinha uma roupa especializada de defesa peitoral, músculos estavam sendo defendidos por aquela roupa. Davi não tinha nada disso. Saul tinha tudo isso, mas não tinha coragem. Davi não tinha nada disso, mas Davi tinha coragem. Eu digo para você nessa noite: ponha nessa noite a certeza. Deus nessa noite requer que você tenha coragem. Coragem de orar, coragem de jejuar, coragem de consagrar, coragem de ler a Bíblia, coragem de visitar alguém, coragem de ajudar alguém. Deus nessa noite está dizendo para você que faz parte deste exército do Alterosa 2. Tenha coragem, tenha coragem. Não deixe a sua coragem desanimar, não deixe a sua coragem cair, não deixe a sua coragem afundar. Pelo contrário, tenha coragem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fernando e Carol tiveram coragem de casar, enfrentaram os obstáculos, enfrentaram as barreiras, enfrentaram as lutas, e hoje estão aqui como marido e mulher. Nós temos que enfrentar as lutas do dia a dia, nós temos que enfrentar as barreiras do dia a dia. Muitas são as pessoas que estão se desfalecendo, pessoas achando que ele tem, não é a aparência a palavra correta, ele se julga a se parecer com um animal. Muitos estão andando de 4, colocando correntes no seu pescoço como fosse um cachorro. Ele se assemelha a um cão, ele se assemelha a outros animais, ele se assemelha a cobras, fica rastejando no chão parecendo uma cobra. Então tem pessoas que estão se desfalecendo, estão afundando por causa de pouca coisa, estão desanimando, estão enfraquecendo por causa de pouca coisa. Mas Deus nessa noite está dizendo para você: tenha coragem, tenha coragem. Davi, ele foi escolhido para enfrentar e vencer gigante. Você foi escolhido para enfrentar e vencer gigante. Você foi escolhido para enfrentar e vencer urso. Você foi escolhido para enfrentar e vencer leões. Não desanime, não abaixe sua cabeça. Você foi escolhido por um objetivo. Deus tem algo a realizar na sua vida. Muitas são as pessoas que vão olhar aquilo que Deus vai fazer através de você e vão glorificar a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi assim com Davi. Ele pegou a funda, eu não sei se foi com a mão direita ou com a esquerda, mas ele pegou ali as pedrinhas do seu bornal, colocou ali uma pedra e balançou aquela funda, e ali o dedo de Deus derrubou aquele gigante, e aquele gigante caiu para frente. E ali Davi pega a sua espada, chega de frente o gigante, arranca a sua cabeça. Todo o povo fica admirado, todo o povo fica admirado. Como pode este jovem? Nós estamos aqui há vários
dias, ouvindo essas afrontas, ouvindo este gigante falar de tudo quanto é asneira, mas nós não fizemos nada. Agora veio este jovem, este garoto, essa pessoa que não quis nem usar a roupa que Saul lhe ofereceu, ele não quis, ele rejeitou, ele não tinha tanta habilidade, ele não foi treinado pelo exército. O povo admirou e viu Davi saindo vencedor com a cabeça daquele gigante nas suas mãos. E eu digo para você nessa noite, Deus irá te garantir a vitória. Todos vão ficar admirados com as suas conquistas, admirados com o que Deus vai colocar na sua vida, admirados com o que Deus vai colocar nas suas mãos. Todos vão ficar admirados com o resultado que Deus vai te dar ainda este mês, ainda este ano. Deus pode lhe trazer resultados positivos que você espera. Eu tenho certeza disso. Deus trouxe resultados a Davi, e Deus nesta noite quer também te trazer bons resultados. Independente de qualquer coisa, o que importa é ter coragem. Tenha coragem, coragem de congregar, coragem de ajudar, coragem de ser fiel, coragem de estar constante, de conformidade com o que a Bíblia diz. Tenha coragem, coragem para levantar alguém da sua casa, coragem para ajudar alguém da sua família. Tenha coragem. Deus nessa noite, Ele quer de você coragem para vencer. E você tendo essa coragem, tendo essa atitude, eu digo para você, Deus Ele abençoa a atitude. Tenha atitude nessa noite. Tenha atitude, Deus vai te abençoar. Saul, com tudo aquilo, com todos os recursos na sua mão, ele não conseguiu ir de encontro ao gigante. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas, como eu já disse aqui, pelo sobrenatural. Não é recurso financeiro, não é estatura, não é posicionamento. Muitas coisas vêm pelo espiritual. É pelo espiritual. Você quer conquistar alguma coisa, é pelo espiritual. Fala com Deus, anda com Deus, viva com Deus, seja com Deus, e eu tenho certeza que Deus vai ser contigo. Aquele homem ficou sentado, desanimado e entristecido, mas o jovem não. Eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos Exércitos. Eu não tenho armadura, eu não quis, eu rejeitei a armadura, eu rejeitei a espada e o escudo que me ofereceram, eu rejeitei o capacete para proteger a minha vida, rejeitei tudo isso, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda hoje, os abutres vão comer parte do seu corpo. É assim que Davi falou com aquele gigante. Foi assim que Deus deu ele entendimento e sabedoria para vencer aquele gigante. E eu digo para você nessa noite, você também vai vencer os gigantes que se levantam contra ti. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Saia daqui com essa certeza e com essa fé. Louvado seja Deus. Irmãos, lembrando os irmãos